Olá, olá! Olá, Pleno Louvor! Olá, Pleno Louvor Church! Estamos dando início a mais uma live na nossa semana de cura e libertação. Olá, Pastor Marcelo! Tchauzinho! Aleluia! Olá, paz! A paz a todos vocês, paz, shalom, shalom. Henrique, Luan, Ellen Martins, Amanda, Maria Márcia, Fabiana Augusto. A paz, boa noite. Pastor Marcelo, deixa eu só fixar. Aí, consegui fixar. Larissa, Edilene, Isaías Vieira, a paz a todos vocês. Hoje mais uma live na nossa semana de cura e libertação. Hoje quem estará falando conosco é a pastora Adriana Teves. Ela estará falando sobre o tema Desmascarando o Ocultismo. André Luiz, a paz. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, temos um tema muito importante hoje, muito interessante, de obrigação de todos nós. Precisamos saber, conhecer, falar sobre e entender sobre isso, que é o ocultismo. E eu já vou chamar a pastora Adriana, que ela já está aqui na espera. Ela já enviou uma solicitação para estar participando do nosso vídeo. Então, enquanto isso, você vai compartilhando com seus amigos. Você que é da Pleno Louvor Church, compartilha. Você que não é, que está aqui conosco também, porque vai ser uma bênção. Eu já vou aceitar aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Boa noite, boa noite. Pastora Adriana! Olá! Olá! Shalom! Shalom! Tudo Que bom? bom! Muito bem! Que bom! Shalom a todos, queridos! Amém. Já tem bastante gente aqui esperando, né? Ansiosamente a tua ministração, né? A tua explicação hoje, falando um assunto assim tão sério, mas tão importante, né? Que precisamos entender, conhecer sobre isso, né? Não dá para a gente ficar se escondendo, vamos dizer assim, né? Não querendo falar, não, eu não quero saber desse assunto. Não, todos nós precisamos saber a respeito do ocultismo, desmascarando o ocultismo. Então, meus amados, vocês que estão aqui entrando nessa live, compartilhe aí com as pessoas que você conhece, com seus amigos. Shalom, shalom, Helenice, Rafael, Fran, Brito. Ai, tem bastante gente aqui preparado aqui para ouvir. Aleluia. Amém! Pastora Adriana, eu queria que você se apresentasse, né? Que você Amém! já fala um pouco sobre você, sobre o seu ministério, e aí faça aquela oração para a gente já poder começar a entrar nesse assunto. Amém? Amém! Amém! Bom, queridos, espero que minha voz esteja sendo ouvida por todos. Nós estamos bastante tempo trabalhando com guerra, com batalha espiritual. Então, meu nome é Adriana Teves, né? Sou pastora, também ungida profetisa pela doutora Neuza Tioca. Então, trabalhando já desde meados de 95, 96, como intercessora, não do ministério, mas nesta área da intercessão. Então, eu falo a gente porque eu e meu marido trabalhamos em guerra espiritual, né? Ele tem Amém. mais o dom pastoral e eu mais o profético, né?
mas também Amém. trabalho com libertação, fazendo seminários, cursos, a gente traz aulas, né, a respeito de intercessão, de libertação, e toda a área de batalha e guerra, né, fazendo, logicamente, agora online, né, porque não temos o presencial que é tão gostoso, mas temos essa Sim. ferramenta, né, que é uma bênção, que nós podemos trabalhar muito. Então, 25 anos para mais de batalha espiritual, mas no Agape, que hoje se chama INSchool, que é Instituto Neuza Itioca, eu estou há 18 anos, tá bom? Quase Ai, 19 anos. Então, assim, tem um amém. bocado de tempo, né? Mas, na verdade, queridos, independente de tudo que eu falei, como eu disse para a pastora Priscila, e me alegro de conhecer mais esse povo lindo e você que está entrando, que você seja muito abençoado, não por mim, mas pela palavra que o Senhor vai falar a você, né? Então, Amém. fique de coração bem aberto, de olhos abertos, né? Sim, Então, a gente vai, ouvidos, né, enormes, porque realmente a gente vai falar sobre esse assunto que é tão importante, que muita gente fala, não, eu não vou lidar com isso, né, com esse assunto, não quero, não é para mim, eu não sou de guerra, né, eu sou de paz. Mas, como eu aprendi um dia, quando a gente vem para Jesus, a gente já está fazendo oposição às trevas. Então, sim, seja é bem-vindo. verdade. Aprenda também a guerrear. Amém. A gente precisa saber, né? Não tem como a gente fugir. Não, eu Não tem. sou cristão, mas eu não quero mexer. Não, tem, é lógico que tem a equipe, né, que trata especificamente disso, mas todo cristão precisa saber, precisa se É verdade. proteger para não ser atingido no meio da guerra, né, no meio da Sim, batalha. sim, verdade. Precisamos estar atentos, buscando e vigilantes, né? Por isso a gente precisa conhecer, né? Como é que você vai Amém. saber quem é seu inimigo se você não conhecer o que está nas escrituras, né? Se você não tiver esse bom entendimento. E, na verdade, esse assunto é um assunto muito vasto, muito ramificado, vamos dizer. A gente pode entrar por vários assuntos dentro do ocultismo. Mas eu vou falar, então, colocando exatamente a área que nós trabalhamos, que nós temos ouvido e visto de Deus, para que você que está me ouvindo, com certeza, você sabe que você tem um inimigo. Se você tem Jesus, você tem um inimigo declarado. Agora a gente precisa entender como é que isso pode trazer essa mistura, porque o que, que acontece? O ocultismo não é somente aquilo que a gente vem na cabeça. O que, que vem? Vem magia, feitiçaria, né? Um monte de coisas É, que são sim. contrárias, né? É, Mas o ocultismo é aquilo que está oculto, aquilo que está em mistério e que não pertence às coisas de Deus. Então, a hora que você falar, eu começo porque eu sou uma metralhadora para pode, falar. olha, nós já temos 40 pessoas, 40 e pouquinho já aqui Tá? conosco. Pode começar já, pode fazer oração e já pode entrar no assunto. Amém. E a gente precisa, né, ouvir, precisa saber. Estou aqui ávida, Amém. né? Amém, querida. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Vamos orar? Senhor, nós queremos declarar sobre esta live que o Senhor reina sobre a vida da pastora Priscila, sobre a minha vida, sobre as nossas casas, sobre os nossos ministérios, sobre a Amém. vida de cada um desses que estão entrando nessa live. E entendemos que o Senhor tem um propósito para nos ensinar. E declaramos hoje que os teus anjos estão aqui. Envia, Senhor, cada um na sua patente, Sim, naquilo que Deus. deve ser não somente mostrado ou revelado, mas também aquilo que deve ser absorvido. Então, Sim, toda Pai. a dificuldade humana caia por terra, mas que o teu Em nome Espírito de Santo possa Jesus. trazer a revelação daquilo que está em Sim, oculto, Deus. que aquilo que está ocultado aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, às nossas percepções. Pai, nós queremos abençoar e declarar vida
Nós queremos declarar que o reino de Deus entra agora de uma forma especial e através deste canal. Venha, Senhor, a manifestar a tua glória por todas essas pessoas, através da internet, através de um aparelho celular ou computador, seja qual for a mídia. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a cobertura do teu sangue. O Senhor já nos lavou, nos remiu e nos trouxe vida e salvação. Mas nós queremos hoje declarar que nós possamos agora ser imergidos na tua presença. Sim, Pai. E em nome de Jesus proibimos qualquer tipo de ataque, sim, Deus. Seja na queda de uma conexão, seja em alguma situação que não venha do Senhor. Portanto, declaramos hoje a tua paz, declaramos hoje a tua unção, para que da nossa boca saia somente coisas que o Senhor permitiu que saísse. Sim, Deus, sim, Pai. Pai, em nome de Jesus, venha o teu reino, vem, Senhor, vem. Nós declaramos vida, vida, e haja algo muito claro da nossa parte, haja discernimento espiritual para que possamos absorver o máximo possível em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Amém. Vamos lá. Isso mesmo. Então, queridos, você quer falar mais alguma coisa, Priscila? Não, pastora, fica à vontade, né? Começa falando para a gente, né, o que é o ocultismo, como que a gente faz para desmascarar o ocultismo. Amém? Não importa quem vai estar aqui, se é cristão, se não é, a gente precisa declarar. Sim, né? Sim, é verdade. É verdade. Então, nós entendemos o seguinte, pela palavra, nós sabemos que oculto, né, ou ocultismo, ou aqueles que trazem como uma ação ocultista, são as pessoas que fazem, na verdade, algo que é reprovado pela palavra. Aliás, é abominável. E o que é abominável? Se a gente conhecer a Bíblia, ou começar a ler, a gente vai entender que no tempo do Velho Testamento, nós temos, então, o Velho e o Novo Testamento, e mesmo quando Jesus veio, nós entendemos que mesmo através do sangue dele, que nós nos apegamos a Jesus, então nós temos o quê? Agora, vida, porque conhecemos a Jesus e confessamos a ele, mesmo no Novo Testamento, nós entendemos que Jesus, ele veio, ele trouxe o propósito de nos libertar. Prestem bem atenção, ele nos trouxe salvação, libertação. Ele nos trouxe cura, não somente física, mas de alma. Ele nos trouxe o perdão dos pecados. Ele nos atraiu até a cruz. Então, não há dúvida sobre isso, né? Você crê, você confessa, você traz a sua vida e o seu espírito é avivado agora. É um ponto. O que nós podemos entender o que é ocultismo? Quando vem essa palavra, o que te remete? Te remete àquilo que nós falamos no começo. Tudo aquilo que é de obra, talvez de feitiçaria, de magia, né? De todo tipo de prática que, no tempo da lei, no Velho Testamento, então, fala para não fazer. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele é tão lindo, é tão maravilhoso, que desde quando ele fez o homem e a mulher, né, ele fez o mundo, né, para absorver o máximo, e o homem e a mulher, ele falou que era muito bom e nos colocou aqui, exatamente nessa quebra de aliança, nessa quebra pelo pecado, nós ali já nos separamos. Quando nos separamos, e através, então, eu posso dizer, do fruto do conhecimento do bem e do mal, certo? Esse não era o quê? Para ser comido, mas sim da árvore da vida. Mas todos os outros frutos, mas aquele não. Então, o homem já tem em si esse desejo por algo que é misterioso, que é oculto, que é diferente, né? Que está por detrás. Então, isso está dentro do homem. E existe uma coisa que até nós, como cristãos, e às vezes muitos anos de cristãos, nós temos, existe um desejo por aquilo que está escondido. Não porque é pecado, mas nos atrai.
Isso é do homem, sim. essa natureza nossa, né? Natureza caída, como nós dissemos. Então, isso nós temos que colocar na cruz, porque o homem e a mulher, eles têm um desejo, é algo, entre aspas, natural que fazemos, buscando o quê? Atrair algo para a adoração, trazendo idolatria. Atrair algo para o quê? Entendermos as coisas por detrás. Por exemplo, quem nunca, né? Lá quando era pequeno, gostava daqueles filmes que apareciam coisas de magia, de É, abracadabra, né? Quem nunca fez pois isso, é, sim, sim. Até né? hoje a gente vê às vezes, né? As E acha crianças, os bacana, porque nossos aparece, filhos, né? filme de terror, né? Que passa Exato. no cinema. Isso, Nessa época de pandemia agora, não tinha filme nenhum, né? No cinema. Mas quando sim, aparecia um filme, era todo filme de mundo queria terror. assistir. É filme de terror. É. E a gente sabe que o mundo das trevas, eles são habilidosos, amados. Nós não podemos nos enganar. Por que, que nós estamos falando desmascarando? Porque, na verdade, é um engano, né? Que parece bom, mas não é. Então, você acaba sendo atraído por isso. Puxa vida, olha, queria fazer um pirlim-pim-pim aqui para limpar Meu minha Deus. casa, né? Que seria muito legal. Mas a gente sabe que por trás até de uma brincadeira, de algo Uhum. parecendo inocente, não tem nada de inocente. E lá desde então, a inocência de uma criança é atraído por desenhos. Eu tenho uma neta, né? Tenho 2 filhas, tenho uma neta, e essa neta, ela está com 3 anos, ela está procurando. Mas, amados, é muito difícil você achar um desenho que não tenha uma bruxa, uma magia, algo que não É possa, verdade. porque isso atrai a criança. Então, isso está dentro do ser humano. Mas há uma fascinação, e agora vou dizer, para as pessoas que muitas vezes falam assim: ah, não, mas eu não sou feiticeiro, eu não vou, não Uhum. faço nada em oculto. Será que Uhum. não fazemos? Então, muitas vezes, nós, como cristãos, tá? A gente sabe que tem dificuldade sim. Então, eu quero levá-los à palavra. Por quê? Porque muita gente fala, isso aí é no tempo da lei. Então, Deus falava, não faça isso, não faça aquilo. Por exemplo, uma coisa que ele fala, para não procurar a leitura de mãos, de horóscopo, né, que seria o Tá. zodíaco. Não Uhum. procure adivinhação, nem procure os mortos. Por quê? A Bíblia fala em Hebreus, né, que ao homem é dado a morrer uma só vez, então ele não vai vir falar, certo? Então isso é muito Certo. claro biblicamente. Uhum. Mas as Sim. pessoas, e nós temos por lado de lá, quando se abre uma brecha, o que é uma brecha? É a desobediência, um buraco, seria um pecado, onde ali eu vou marcar, né, de alguma maneira, a minha vida. Então, por exemplo, mas o que tem uma leitura de horóscopo? Mas o que tem eu ir na cartomante e ouvir dela? O que tem eu ir fazer leitura de búzios? Aí você fala, isso nunca eu fiz, como se achando o máximo. Né? Muitas vezes você ficou atrás de profecia também. Irmãos, não é errado você buscar palavra profética de profetas. Mas quando você só vive nessa prática, você acaba também tendo o perigo do engano. Então, falando muito, de uma forma muito geral, nós temos que tomar cuidado com 2 coisas. Nós, cristãos, e eu vou falar os evangélicos, tá bom? Falamos de todas Certo. as pessoas que são muitas vezes idólatras, mas muitas vezes idolatramos nosso próprio ministério, o nosso próprio pastor, o nosso próprio líder, né? Por quê? Porque é natural do Uhum. ser humano buscar alguém, ter uma referência, mas não só de admiração, às vezes passa da admiração, do seu trabalho, da sua função, do seu ofício. Isso vai trazer quebras, porque eu estou entrando num lugar, irmãos, perigoso. Por que o Senhor não vem? Porque ele podia vir um sininho, olha, você está pecando, plim, plim, plim. Não, ele deu o Espírito Santo para dizer assim, presta atenção. Então tem que vir esse arrependimento. Sabe por quê? Ele é pronto para ouvir o nosso arrependimento, para ouvir o Sim. nosso clamor. Né? E arrependimento não é só chorar. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia. Então, se eu não transformo a minha mente vai trazer esse desejo. Onde está a nossa alma? O que é? Sentimentos, emoções, é Uhum. mente, é raciocínio, é intelectualismo, é a vontade. Né? Então, tudo isso está dentro da nossa alma. A nossa mente, ela fica militando, guerreando.
E também tem a consciência lá. Então, o que, que a gente pode pensar? Poxa vida, o Espírito Santo, isso daí Deus não se agrada desse tipo de coisa. Então, eu não vou por esse caminho. Então, quando o Senhor colocou a lei, não é que ele queria falar, olha, você tem que obedecer, porque se você não obedecer, porque eu sou o Senhor. Ele estava falando porque você estava entrando num lugar que é perigoso. E ele está, a palavra dele está até acima dele, vamos dizer. A palavra dele estabelece. Sim. Ele colocou a palavra para ser cumprida. Eu acho que essa explicação que você deu, né, é muito clara para as pessoas entenderem, né? Não é que o Senhor Deus fala, é perigoso esse lugar onde você está entrando, né? E onde você está mexendo, isso é perigoso. Porque às vezes a gente fala para a pessoa, isso não pode fazer porque é pecado, porque está escrito na Bíblia, e a pessoa às vezes quer ir lá e mexer e cutucar, Sim. Né? Então quando fala assim, olha, isso é perigoso, eu acho que fica mais fácil dela entender. Né? Porque você está dando brecha, e essa brecha, meu marido fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, o que é uma porta meio aberta? Se tiver uma frestinha na porta, o inimigo, ele percebe. Ele não sabe o que você está pensando, mas ele percebe as suas atitudes. E ele vai lançar os dardos para que você, vai ali, vai nesse lugar. Desanima, viu? Porque Deus não está com você, não. Ele começa a jogar tantas coisas. E você vai falar, é mesmo, eu estou tão preocupada, eu vou fazer uma consulta. Que consulta é essa? Não, a consulta não é com os mortos, a consulta não é com a leitura de mãos. Com o profeta da igreja. Mas você entra no esoterismo, que é o misticismo, é uma mistura de várias outras coisas. Como é que você vai absorver? Amados, é muito perigoso. E, eu gostaria de ler, porque eu quero ler algo em Atos 19. Leia Atos 19. Você que não conhece a palavra, você que já conhece a palavra, principalmente, tem muita coisa. Em Atos 19, no versículo... Vocês lembram dos filhos de Seva? Os filhos de Seva, eles faziam, na verdade... eles não expulsavam, eles exorcizavam os demônios. E a diferença, não sei se vocês já sabem, é fazer um combinado com eles. Tá? Então, na verdade, quando ele veio aqui e começou a falar em nome de Jesus, né, os próprios demônios aqui se falaram para ele. A gente conhece, vamos lá, para a gente não deixar dúvida. No versículo 13, um pouquinho lá embaixo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos e um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então, assim, na verdade, eu entendo que quando eles estavam falando aqui, eles sabem quem é que está na autoridade. É nome de Jesus, sim. Mas eles sabiam o que eles praticavam, certo? Então, lá para frente, esse fato chegou no conhecimento de todos os moradores de Éfeso. E aí, o que acontece? Vamos ler lá no final do 17. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Quer dizer, houve um arrependimento. Sim. 19. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Isso calculando mais ou menos dá mais de 2.500.000 reais. Meu Deus. Quer dizer, quanta coisa foi muito, julgada, né? por causa só de um testemunho vivo, né? Então, amados, essa questão até de expulsar demônios, tem gente que fala, meu Deus, mas como é que você consegue trabalhar com isso? Eu falei, eu não gosto deles, é por isso que eu quero vê-los bem longe. Mas chamado é chamado, né? E a gente tem que entender que no meio dessa guerra, nós vamos, irmãos, muitas vezes falhar, porque somos humanos, mas nós precisamos ter esse tempo de mudar a nossa mentalidade, a forma de agir, a forma de
trazer aquilo que está em oculto para a luz. O que está em oculto? O que você faz escondido? Vamos pensar. O que eu tenho feito escondido? Deus aprovaria isso? Seria bom? Né? Isso traz algo de bom, né? Aquilo quando ninguém vê, né? O que você faz quando ninguém vê. Então, muitas vezes, o oculto já está ocultado nesse sentido. Mas nós precisamos entender que inocente ele não é. Pode parecer, até musiquinhas, amados. Boi, boi, boi da cara preta. Leva essa menina que tem medo de... Entendeu? Sim. Quantas musiquinhas lá de trás, né? Que já vão amarrando. O inimigo, ele faz o seguinte, então. Eles, como são opositores, existem os anjos de Deus, existem os anjos caídos, que são os demônios. Então, os demônios, eles não são poderosos assim, mas eles também não são cães sem dentes. Eles têm uma legalidade de estar lá. O que é legalidade? É um direito porque foi lhe dado. O próprio Senhor respeitou a região quando foi aquele... Lembra do Gadareno? Eu estou falando várias coisas, porque tem muita coisa nesse assunto, mas se você for ver o endemoniado gadareno, quando Jesus vem, ele fala, o que você veio aqui me atormentar? Jesus não está fazendo nada, né? Mas aquele homem que estava preso há tantos anos, ele pede para entrar nos porcos. Isso aí dá sermão, e dá palestra, e dá estudo para muito tempo. Mas uma das coisas é, o Senhor respeitou porque ele tinha uma legalidade de estar lá, esses principados. Legião. Então, o que é que está por detrás? Até Jesus sabe que quando foi dado uma legalidade, o nome dele é maior. É maior. Mas ele permite que entre nos porcos, porque ele mesmo não tinha ido à cruz. Amados, tem muita coisa por detrás disso, mas uma das coisas que eu vejo é, existem leis espirituais que estão na palavra. Quando o Senhor fala não, é não. Ah, mas é no tempo da lei, não é no tempo da graça. Mas a graça não é só graça de graça, né? Ele pagou o preço por você. Eu agora recebo a vida de Jesus, o confessando, mas eu tenho agora todo um tempo para renunciar o que eu entreguei ou que entregaram. Vocês viram ontem, eu vi um pedacinho da profetisa Cida Nicolau e ela estava falando sobre maldição hereditária. Então, isso pode acompanhar a linhagem por muito tempo. Muito tempo. Então, assim, quarta, quinta geração, mas se o outro pecar na quinta geração a mesma coisa, ele também vai continuar. Agora, se teme ao Senhor e alguém diz, basta, basta, acabou o seu tempo aqui porque eu estou me arrependendo neste lugar. Eu estou te renunciando e eu estou te denunciando. Então, aquilo acaba. Eu costumo dizer que o difícil não é mandar os demônios embora, o difícil é mudar a nossa atitude, a nossa mentalidade, porque o desejo da carne é uma luta do espírito contra a carne. Então todos os dias você vai ter que guerrear e crucificar a tua carne, né? Isso daí vai requerer de você algo, porque como eu disse, mente está na alma, mas quem vai trabalhar agindo para que os demônios venham? Através dos olhos, através dos ouvidos. Tá no corpo, não tá? Tá. Através da boca, através do que você sente, de tudo que está permeando a parte física também. Então, é o emocional e é o espiritual, lógico, mas o espírito é novo quando ele está com Jesus. Mas por que ele não consegue adorar a Deus? Por que temos isso? Porque há um engano que foi feito lá atrás. Hoje em dia, querida, eu tenho ministrado pessoas que têm feito muita coisa na área do ocultismo, que a gente costuma dizer que não é mais nova era, é era digital, é era global, né? É, mas, agora assim, sim, né? É. Tem umas coisas assim, não criticando quem faça isso, às vezes você não sabe, mas, por exemplo, barra de axis, é uma coisa que eu não sabia direito, fui ter que pesquisar. E como é difícil, uma pessoa entra no misticismo através de uma massagem. Parece uma bobagem? Parece, mas quando você vai ver, tem algo espiritual que está ocultado. Entendeu? Não é caça às bruxas, tá? Tudo não pode agora. É você entender onde você está entrando e o porquê. Porque às vezes você vai inocente naquilo. Você não perde a salvação, irmãos. Preste atenção. Aquilo traz um engodo que pode deixar você muito, às vezes,
depressivo, às vezes com situações de dores, às vezes, sabe aquelas enfermidades que ficam, aqueles problemas de depressão emocionais, não é todo mundo que tem depressão, que é isso. Mas muitas vezes são rituais lá do passado, né? Eu queria ler outro versículo, Deuteronômio. Deuteronômio 18. No versículo 10 fala assim, olha que interessante. Fala sobre contra os adivinhos e os feiticeiros. Que não, quando vocês entrarem, eu vou ler no 9, na terra que o Senhor seu Deus lhe der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício. Eles sacrificavam a quem? A Moloque, que era o Deus, né? Muitas vezes era Baal, outros, mas eles sacrificavam as crianças para terem poder, para terem algo em troca. Sabe o que significa a palavra feitiçaria? Significa manipular para se obter. Então, de alguma forma, se você manipula em cima do púlpito, você também é um feiticeiro. Se você ora contrário à palavra de Deus, você também está fazendo feitiçaria, porque há uma rebelião disfarçada. Então, quando eles entregavam as crianças, eles estavam sacrificando essas crianças, derramando sangue para ter algo conseguir algo. Certo? E hoje, como é que a gente faz? Eu não entrego. Eu não sou uma pessoa que faz isso. Mas muitas vezes existem os abortos por desejo, não os espontâneos. Né? Existem você pegar uma criança dentro de casa e você abandonar dentro de casa, porque ela não vai ter paternidade, porque você tem raiva dela. Então você rejeita essa criança. De alguma maneira, você fala, nossa, mas você está comparando a morte. Irmãos, existe um tipo de morte quando nós rejeitamos nosso filho, quando nós entregamos, quando nós abandonamos, quando nós não o amamos para ensinar, porque somos falhos. Mas nós precisamos entender o que estamos fazendo. Vamos ter consequência do pecado. Jesus perdoa tudo quando você se arrepende, mas a consequência fica. Então, para que isso possa, não faça. É isso que o senhor fala, não faça isso. Não faça aquilo. Não entre na prostituição. Sim. Aí você vai lá, mas é área sexual. Mas o que está em oculto? Eu posso entrar no oculto, dentro do meu quarto, dentro da internet, e me vincular a pessoas no pecado do adultério, da promiscuidade, mas eu não estou afetando ninguém, eu não estou indo lá. Vocês estão entendendo? É algo muito sutil. Você vai falar, poxa, mas só porque eu assisti, não tem nada a ver. Irmãos, você não tocou no físico, mas tudo começa na mente. Sim. Certo? Então a coisa exatamente. É séria, né? Às vezes a pessoa acha que não tem problema nenhum, mas é muito sério, vai trazer consequências, né? Muito grandes. Muito grandes. Então a gente precisa prestar atenção. Jesus sempre, eu costumo dizer que a gente é como um caminhãozinho cheio de tralha, né? E a gente está passando no caminho, desculpa, é figura para mim, tá? Então, assim, a gente está com aquelas coisas lá, que não são boas. Aquela tralha, aquele lixo. Mas você está passando num caminho, chega ali, Jesus te perdoou, mas agora você vai jogar fora. Tá? E você vai jogar através de uma oração. Quando eu me aproprio disso. E eu não me aproprio só dos meus pecados, no sentido do perdão. Eu me aproprio de todos os pactos através da minha linhagem. Porque o que você faz hoje não afeta só você, como você viu ontem. Afeta amanhã, né? Então, e esse direito legal que é aberto vai afetar o descendente. Puxa, mas eu não quero isso. Então, conserte hoje. Hoje é o dia do conserto. Amém. Hoje é o dia do arrependimento. E o Senhor vai trazer isso, porque Ele quer que você esteja perto dEle. Amém. Ele ama isso. Amém, querido? Glória Ele a Deus. Luz. Ele não é Aleluia. sombra. Ele não é escuridão, né? Então, apesar de que tudo Ele detém, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas Ele é luz, e quando Ele vem, a luz que acende vai mostrar. Não para te jogar para baixo, mas para dizer, eu tenho um Deus. Eu tenho um Pai Todo-Poderoso, e através do Filho eu me aproprio dessa palavra.
e declaro, não quero mais fazer. Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Não é isso? Me ajuda. Isso. Mas muitas pessoas Amém. estão presas porque não tem força sozinhas, né? Então é necessário, a Bíblia fala, confessar as culpas uns aos outros, ou confessar os pecados uns aos outros. Para qualquer um, não. Para gente de confiança, mas que você possa liberar isso, né? Então não deixe a sua linhagem comprometida, tá bom? Quando nós oramos, abençoamos, e quando nós pedimos os anjos do Senhor, queridos, existe algo que nós fazemos, nós ajudamos os anjos, porque a oração vai liberar, vai ter o liberar de Deus, e o Senhor vai mandando. Porque na terra o Senhor deu para o homem o comandar a palavra. Então ele vai abrir a sua boca, você vai abrir a sua boca, mas tem que ser o meu pastor. Irmão, se você crê em Jesus, você é filho, você tem autoridade, o seu pastor sim, Deus deu uma palavra, deu uma autoridade para ele. Mas você como filho, você tem autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém. Amém? Aleluia. Isso Aleluia. vai cair por terra. Em Sabe por nome de quê? Jesus. Aqui Opa. na história de Atos, a igreja se levantou e disse que ela crescia e prevalecia poderosamente porque caiu as vendas. Ninguém foi lá e falou, olha, esse livro aqui não pode ler. Aquele livro lá, a gente pode orientar, mas isso tem que partir do coração da pessoa por um entendimento. Então, o que eu preciso? Entendimento e também discernimento. Saber discernir o bem e o mal, né? Essa raiz ficou aqui dentro, porque comemos do fruto, que era a rebeldia. Mas agora, com entendimento e ciência e verdade, nós vamos alcançar pela fé. E vamos resgatar tudo que fomos roubados, tudo que fomos enganados. Não seremos mais. Sabe por quê? Ele te engana todos os dias. Você não consegue. Você está sozinho. Você está na pandemia. Você vai pegar Covid. É tudo uma afronta todos os dias para que você esmoreça. Mas Ele está contigo. Aleluia. Aleluia. Pode estar dentro de casa, pode estar fora de casa. Ele está contigo. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe que em Êxodo 7, mas eu não vou ler tudo agora porque é muito tempo de leitura, mas o próprio faraó, ele manda chamar os sábios, né? E com isso ele traz as ciências ocultas, tá? Por que ciências ocultas? Eles adoravam tanto, eles se martirizavam, eles sacrificavam, porque esses deuses, eles precisavam de sangue, eles precisavam de muita coisa, de ritual, para poder ter poder. Aí você fala, poxa, mas então a guerra está sendo assim, Deus aqui e o inimigo aqui? Não, o Senhor já venceu, ele está aqui no alto. E você está sentado lá, mas você se assenta lá quando você crê e se apropria, certo? Então, quando Moisés vinha para alguma coisa, eles pegavam, aquilo virava serpente, né? Lembra do cajado de Moisés? Sim. Só que Deus trazia uma coisa diferente, porque o Senhor deixou o inimigo ir até um ponto. Por isso que eu falo que ele não é um cão sem dentes. Sai, eu jogo você para lá. Não é para ter medo, é temor de Deus. Então, se você está na obediência, você está blindado. Não adianta eu fazer do jeito que eu quero e viver minha vida da forma que eu quero, sair pecando sem arrependimento nenhum, ou então se arrepende no mesmo pecado só para, mas amanhã eu vou fazer de novo. Não, aí é remorso, não é arrependimento, né? Mas quando eu mudo a atitude, aquilo traz vida para mim, porque eu vou clareando, a minha mente vai sendo lúcida. Sai das trevas e vai para a luz. E aquilo Amém. clareia de tal maneira, oh Deus de poder, que a minha mente ela vai trazer essa clareza de falar, isso que você está fazendo não é bom. Isso que você está fazendo, essa atitude, porque a gente pode errar no meio do caminho, sem querer, mas vamos consertar. Então o faraó, lá no tempo do Egito, em toda a história dos judeus, existia aquele tempo que se levantava um para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o que era? Gente, tinha muita feitiçaria. Vamos lembrar de reis, lá em a história de Jezabel, né? Outras histórias de homens, mulheres, que tinham os espíritos que até hoje tem o nome deles. Para o quê?
ou para ser passivo demais ou manipulador demais. Ou para mexer em coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, você pode ser uma feiticeira, agora vou pegar forte. Pode Dentro pegar. de casa, Pode pegar. né? Sendo aquela mulher que vai comandar o marido, vai mandar, e todo mundo cala a boca. O espírito de Jezabel está aí dentro. Mas eu vou na igreja, eu leio. Mas, irmãos, vamos nos colocar. Porque a mulher não foi feita para ser capacho, mas ela também não foi feita para ser cabeça. Ela tem um lugar apropriado, lugar adequado, o lugar do lado do marido, de andar juntos, cuidando, ajudando. Então, pode ser uma feitiçaria disfarçada, entendeu? Eu Mas posso é. controlar com as minhas emoções. Pode ser um ocultismo. Eu estou ocultando o que eu faço, porque eu acho que o que eu falo é melhor com o que o meu marido fala. Será que não estamos pensando assim? Será que você, como filho, não está tomando lugar do seu pai e da sua mãe, desonrando através da rebeldia? Porque às vezes o pai dá uma ordem, a mãe dá uma ordem. Ah, mas eu sou adulto, mas você mora na casa deles? Como que está essa história? Então, o filho, presta atenção, meu querido. Você honrando, você vai ter vida longa. Agora, Aleluia. desonra, Deus vai castigar? Não. Quando você quebra o princípio, a brecha abre. A brecha abrindo, é mais fácil as coisas da derrota virem. Então, o tempo de arrependimento é todos os dias. É a mudança de atitude. Amém, queridos? Aleluia. E o Senhor vai nos ajudar nesse... Vai falando horário para mim, irmã. Amém. Ainda temos uns 20 minutos ainda para a gente Amém. continuar Eu quero orar com conversando. vocês. Isso. Eu acho que tem uma pergunta, deixa eu dar uma Tem. olhadinha. Ah, tá. Estou perguntando sobre a sua imagem de fundo. Qual é o fundo que tem atrás de Olha aqui. você? É um quadro? Na verdade, é um Ah, lenço. Esse lenço quem faz é o ID. Ó, tô fazendo propaganda sem ganhar nada, hein? O Rafael tá aí, sabe disso. É que que ele é muito legal. grande, não deu para colocar, mas aqui é um leão, do lado de cá é um leão. Né? E é um guerreiro. Por quê? Nós Muito trabalhamos lindo. bastante com guerreiros estratégicos. Então, são lenços de dança ou lenços proféticos, né? E aqui é Que o legal. Senhor da guerra, e o Senhor é o Senhor dos exércitos, né? Então, como a Lindo, gente muito lindo. trabalhou, tá bom? Mas amém, glória a Deus. Se tiver alguma pergunta, por favor, não fique com dúvida de nada. Eu acho que está sendo bem claro por estar simples, né? Bem simples. Então, a prática é importante. Amados, quem ama, guarda os mandamentos. Os mandamentos não foram quebrados, eles foram cumpridos por Jesus. Mas hoje foi resumido todos aqueles em amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você tiver essas duas coisas, você tem todas as outras. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai, né? Você não vai quebrar aqueles princípios. Mas o Senhor, ele quer trazer para nós uma nova mentalidade. Sabe, esse tempo de pandemia, como Deus tem falado com você? Presta atenção, né? Eu sou pregadora, viu, irmão? Eu gosto já de fazer o... Mas quando o Senhor toca em nós de uma maneira forte, nós temos que falar, Senhor, parece que está todo mundo morrendo. Vamos falar a verdade? Parece que sim. A gente começa a ter medo, né? Só que saiba, confia, creia. Por quê? Mesmo que você tenha de lá depressões por causa de questões de medo, por causa desses problemas, mas o medo pode estar atrelado ao pecado geracional. Quando existe muito espírito de morte naquela família, traz o espírito do medo. Porque medo é um sentimento, mas existe o espírito do medo, o espírito da depressão, né? O espírito do pânico, né? Que geralmente é o PAN, que eles falam que é o Deus PAN. Tendo o nome ou não, você sabe o nome do que você está sentindo, né? Então, vamos realmente colocar isso avançando, falando, Senhor, eu não estou sentindo, mas eu creio. E eu quero ser liberto. Esse desejo tem que partir de você, irmãos. Não pode só esperar que o outro venha e alguém sinta. E Deus pode colocar intercessão. Tenha uma vida de oração, intercessão, busca, para que você avance, tá bom? Porque não vai faltar, de forma alguma, não vai faltar situações que você ficou, puxa, eu fiz isso.
Que nem uma irmã falou assim, puxa, eu fui fazer uma massagem, lá no meio da massagem a irmã fez os movimentos. A irmã não, a mulher fez os movimentos assim, assim, eu comecei a me sentir mal. Eu falei, mas você se sentiu mal porque você estava com medo, né? Ou porque ela falou, não, eu comecei a me sentir mal. Eu falei, então, irmã, ore aqui na tua casa, sabe? Você foi lá sem saber, né? Existem tantas coisas que são energizadas, que são feitas por debaixo, mas a gente não pode ficar, senão a gente vai ficar com medo de tudo. Se o Isso que eu ia Senhor nos perguntar. libertar. As pessoas perguntam muito sobre isso, mas como eu vou saber, né? Ah, eu posso fazer massagem em qualquer lugar, eu preciso conhecer a pessoa, Tá né? muito Como que... isso aí é uma aula para falar sobre isso, para você ter uma ideia. Mas o que eu entendo, para resumir bem, não é o que você vai fazer. Ore para que Deus te dê direção. Por quê? Se você tiver temor de Deus, esses lugares você não vai saber. Agora, existem sim. Quem é que está fazendo isso? Tem pessoa que faz debaixo que chama medicina holística, medicina alternativa, que pode ter esse tipo de contaminação por abrir chakras, tá? Por fazer outros movimentos que vão trazer, não vai tirar o que você tem dentro, mas vai te dar problema, entendeu? Tem gente que sai dali e fica com uma dor de cabeça, tem gente que aparentemente não aconteceu nada, mas depois ele vai ter problema na área sexual, ou frieza, ou vai para a promiscuidade. Então é o resultado dessas coisas que podem trazer contaminações, né? O que eu quero dizer aqui é, ore, porque quem põe a mão na sua cabeça? Quem é que está fazendo isso ou aquilo para você? Então, é abertura de chakras que a Regina está falando, é verdade. Então, essas aberturas é um órgão do corpo, uma parte do corpo, que é para estar aberta para fluir. Se fluir, irmãos, não é energia que vem de Deus, tá entendendo? Essa abertura de chakra para ficar com aquele lugar aberto. Então, se vamos supor, no umbigo, ele pode vir trazendo uma contaminação que pode tocar na área sexual ou nos órgãos internos. Por que eles precisam de uma... como que fala? Eles precisam de um aval. Você precisa querer, porque é assim que funciona no reino espiritual. Se eu desejo, acontece, daí vai. Agora, na dúvida, como o nosso amigo Rafael, que está aqui nos assistindo, não faça. Na dúvida, eu tô esquisita, não estou me sentindo, não faz, tá bom? Mas não vamos assim ficar, porque senão as pessoas começam a ficar bitoladas demais. E o que eu quero mostrar... Uma pergunta. Pode perguntar. Tá, eu tenho uma pergunta a respeito de tatuagem, né? Tá. Isso que sempre surge essa dúvida, essa pergunta. Tatuagem, desenhar símbolos que não tem nada a ver com a Bíblia, e também a questão de piercing, da colocação de piercings, né? O cristão que já conhece a Bíblia, já sabe, né? Fazer uma tatuagem ou colocar um piercing em algum lugar, qual seria o comprometimento? Para o pessoal entender um pouco a respeito disso. O que acontece? Agora eu não vou lembrar, sei que é Levíticos 18, deixa eu ver se é o 8, deixa eu lembrar. O 8, 18, mas é que você me pegou aqui, eu não ia falar sobre tatuagem. O que eu costumo dizer sobre tatuagem? Pela palavra, fala que não devemos marcar o corpo. Eu vou pegar aí no versículo. Não devemos marcar o corpo. Daí tem gente que fala, mas eu passei por cirurgia. Irmão, cirurgia é uma coisa que você não vai lá, porque eu quero fazer uma cirurgia, a não ser que seja de plástico. Mesmo uma assim, plástica. Diferente. A marca, na verdade, a tatuagem, isso, 17,7. Eu sabia que tinha uma... Vamos lá, 17,7. Ó, tem os universitários me ajudando. Que bom. Levíticos 17,7 diz assim, ó, nunca mais oferecerão o seu sacrifício aos demônios com os quais eles prostituem. Isso será estatuto perpétuo das gerações. Não é esse versículo. Não é 17,7, não. Mas ele fala fortemente sobre a marca. É que eu estou no outro estudo, eu tenho. Mas depois eu até passo para você falar para o pessoal amanhã. Tá bom. Não coloquem marca no corpo. Não, outra versão não tatuem. 17. Eu quero ler esse aí, em nome de Jesus. Eu quero saber também, porque a gente vê
muita gente, muitos jovens se tatuando, colocando piercing, né? É. Então Não, tem que ter uma base. é. Não é esse aí, viu, irmão? Não é. Mas tá bom, não tem problema. Fala assim que não é para tatuar o corpo. Por quê? Toda marca, se você for ver a história da marca, por que se marcava? Por exemplo, por que se marca o gado? É a questão de pertencimento, né? Por que é marcado na pele dele, né? Então, essa marca ela vai trazer essa contaminação. Essa contaminação. Por que é uma contaminação? Não é porque eu fiz um dragão e o outro eu fiz uma cruz. Ou eu fiz aqui sei lá, uma serpente e o outro eu fiz uma florzinha. A questão que eu entendo muito claro é 19 e 28, né? Que nós fazemos um pacto. É por isso, porque de verdade há sangue. Ó, no 29 fala assim, não desonra a sua filha, dizendo ela uma prostituta. Não é esse, irmão. Não é 19, esse. Alguém? Eles estão falando 19, 20... 28. 28. Ah, ótimo. Não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Numa outra tradução tá, não tatuem o seu corpo. Levíticos 27, ou melhor, 19, 28. Tá bom? Porque quando você traz esse pacto, você vai falar, mas o que tem? O que tem isso daí? Quando nós tatuamos a nossa pele, nós estamos dizendo, isso eu estou falando na história, quando começou a tatuagem, de pactos antigos, de tribos, de muito mais para trás. E eles marcavam para pertencer àquela tribo. E se você for ver a história e falando para não marcar, qualquer desenho que faça, sendo bom ou não, lógico que um bom seria melhor. Mas é marcar o corpo. Porque houve pouquinho de sangue, mas houve. Então é pacto de sangue. Tem gente que marca o nome do filho, da filha. Sim, e aí você decreta muito. sobre eles isso. Isso é muito sério, irmãos. Eu preciso, quem entendeu. Quem não entendeu, não faça. Porque se você fizer e depois fazer outra tatuagem, ou você faz direito, ou você não faz direito. Há uma aliança até mesmo com o tatuador. O negócio é bem sério. Se você for estudar a história da tatuagem, a gente dá uma palestra sobre isso, para vocês terem uma ideia. Eu estou falando bem a grosso modo. Na NVI, o Marcelo está falando, é verdade. Então, ele está escrito exatamente, tatuagem. Então, essa tatuagem fica a marca. Ah, mas depois eu apago e risco. Ou agora eu posso apagar. A pessoa fez lá atrás, ela não tem entendimento. Vem com a tatuagem, vem do jeito que está. Sim, aí é diferente, Você que fez não tinha entendimento, vem do jeito que está. Agora, eu aqui conhecendo a palavra, começar a fazer, é diferente, está entendendo? Vem o entendimento e aquilo, olha, eu estava ministrando uma pessoa e ela tinha um grande dragão desenhado no corpo. Quando nós começamos a orar e ela entendeu, pediu perdão, os demônios se manifestaram. Porque não é só porque ela fez, mas porque ela fez também por rebeldia aos pais. Então, tem uma série de situações, mas a marca geralmente você desliga, vocês têm que se desligar daquela pessoa que fez. Tem uma pessoa que fala assim, mas é meu pastor que faz, então eu não vou entrar nisso aí. Você vai obedecer, você vai pedir ao Senhor que te dirija. Mas não queira uma unção se você não entendeu sobre o que é, tá? Micropigmentação, irmã, que está perguntando, muita gente pergunta, vai orar e vai entregar ao Senhor. Porque é uma tatuagem, tá? É tipo uma tatuagem, né? Muita gente faz. Agora, não é porque ficou um risquinho. Tem gente que não tem maquiagem nenhuma. Eu conheço líderes, pastoras, que fazem tatuagem com outro tipo, né? Mas vai muito agora, eu fiz, agora eu estou em pecado. Irmãos, por favor, né? Se a gente for ver ao pé da letra, né? E tem umas que são de chiclete, a irmã. Essa sai, né, irmã? Mas tá marcando, mas sai, né? Por aquilo que fica, vai ficar ali.
É o tá? Murilo que está perguntando. O Murilo é um É. adolescente da nossa Ah, igreja. tá. Ah, Murilinho. É porque às vezes quer fazer, né? Ah, deixa eu fazer aqui pelo menos para mostrar que eu tenho uma tatuagem. Né, eu acho importante falar sobre isso, esclarecer, né? É, Porque as pessoas viram moda, então a vira gente tem que moda. falar, a gente tem que É. mostrar qual que é o comprometimento de É porque, na fazer. verdade, é uma coisa que está debaixo do engano. Tem igrejas que aprovam isso aí. Então, a gente não vai contra isso aí, tá bom? Hum, Porque eu acho que pregar sobre isso, ninguém vai falar, ó, faça. Mas tem gente que hum, não tem problema. E eu acho que vai muito da hum, pessoa, o que você entendeu sobre, né? É que vai ficar uma sim, marca. Tem pessoas que querem tirar e, por serem coloridas, não conseguem mais tirar. Então, assim, é muito, muito complicado. Só que o Senhor pode limpar essa marca espiritual, amém, amados, quando você amém. renuncia. Não importa o que você tem aí, ai, mas eu tenho um dragão, e agora? Irmãos, vai orar. Ora, você fez um tempo X, Y, Z, sei lá, que você fez talvez com rebeldia, ou talvez porque era modismo, ou porque queria mesmo, falou com a mãe deixou, mas não tinha o entendimento dessa vinculação. Agora, a partir de agora, tá? Agora, não adianta você orar sobre essa e já fazer uma outra amanhã. Então, não faça, né? Mas são Isso coisas aí. que são emperram, vamos dizer. Porque existem sinalizações que você põe, a pessoa não sabe nem o que é. Eu estava vendo uma pessoa esses dias e eu falei assim, meu Deus, acho que ela não imagina o que está desenhado ali. Porque tem simbologia. O inimigo, ele usa simbologias. Assim como nós também temos o nosso, através do óleo, né? Nós temos os nossos atos proféticos. A ceia, Sim. tipo de ato profético. Então, assim, são coisas que concernentes a coisas de Deus. Existem as coisas do lado de lá que são marcações, né? É, como o senhor usa número, o inimigo quer copiar. Ele sempre copia, mas ele copia de uma forma bem ruim, tá Sim, bom? horrível, terrível. Deixa eu ver, É, parece que tem alguma pergunta aqui, deixa eu ver o que estão perguntando. Estão perguntando, a tatuagem pode ser um chakra? dependendo de onde for, onde é. Geralmente, se for no ventre, porque os chakras eles têm são pontos específicos no corpo, né? A gente geralmente, a gente começa aqui, ó, coronariano. Geralmente eles fazem que é um palmo, né? O frontal. Isso aí você vai ver até na internet, mas cuidado com a internet, ore para entrar, tá bom? Senão você fica enroscado lá dentro. Mas assim, se você for estudar sobre, você vai ver que existem os pontos importantes. Esse da laringe mexe com toda a garganta. E tem gente que faz, mas está melhorando tanto a minha voz, Ai, meu Deus. tá? Não estou falando É, gente que não está nem aí, né? não, E vai é abrir. engano. É engano. É Porque, gente, engano. vamos falar. Eles falam de meditação, é tudo muito aparentemente bonito. Sim, Eles falam do perdão, mas o perdão é bíblico, né? Eles falam de tanta coisa. O Rafael acabou de lembrar. O piercing do umbigo, além de ser uma marca, é um portal. Então, por exemplo, não só no umbigo, é um lugar onde tem acesso. É uma sinalização para ele. Tá vendo aqui, ó? Lá quando a pessoa vai no rock, ela não faz sinalizações com a mão, que eu não preciso fazer aqui. Ou quando sim. ela vai de um lugar, quando ela tem grupos, quando elas têm sociedades secretas, eles têm os sinais deles. Então, é uma forma deles se conhecerem, se conectarem, e se conectarem ao espiritual. Então, tem sinais, tem formas, tipo o umbigo também, ou outras partes do corpo que você coloca piercing, você está sinalizando que aquele lugar tem algo no corpo que vai ficar ali marcado, tá? O inimigo, como eu falei, ele vai mexer com o corpo e com o sensorial, né? Então, com os 5 sentidos nossos. Então, por exemplo, você vai assistir o filme, tem gente que assiste e depois fica com medo, por exemplo. Não sei se vocês viram agora aquele tênis agora, que eles Ah, colocam, sim. né? É, eu ouvi Me falar. falaram. Então, aquilo não é mentira. Irmãos, o mundo espiritual agora está escancarando o que eles fazem, tá bom? As pessoas estão fazendo pacto, estão falando, olha, aqui tem pacto, não preciso nem ir lá, nem olhar, pegar o CD e pôr ao contrário, como a gente fazia, né, É para ver se tinha verdade. mensagem. Está É muito claro. verdade. E Meu tem pai adepto para eterno. isso, né? E aí a pessoa quer um daquele ali porque tem só tantos tênis daquele no mundo. Mas foi gota de sangue. Irmãos, não importa se a gota está ali ou se está lá. Foi feito e foi mostrado que fez. Tanto que a simbologia é o pentagrama. Agora, isso está escancarado. Tem coisas que não.
E como saber? Não ter medo, confiar no Senhor e falar, Senhor, mostra, porque Deus vai mostrar para você. Alguma coisa pode acontecer, além dessas que eu já estou falando, e vai na palavra. Puxa, Senhor, pequei contra ti. Não é para se martirizar, é para mudar de atitude. Arrependimento, Amém. Senhor, eu pequei, eu não sabia. Isso que fala vinculação indireta. Agora, aquela que é direta, aquela vinculação que você desejou, que você quis. Agora você tem Jesus. Ou então agora com Jesus eu fiz outras coisas. Uma coisa que está acontecendo muito. Eu peguei 2 filhas de pastores. Estão agora se cortando. Isso já tinha. Agora tomam o sangue um do outro. Meu E não Deus. é para morrer, é para fazer autoflagelo. Tá? Misericórdia. Então É esse um sangue pacto. é pacto. E as pessoas vão de roupa comprida e há desejo do cheiro do sangue. O que é Misericórdia. isso? Irmãos, é o que tem no filme. Ah, mas no filme é mentira. Não, mas existe vampirismo. Existem vários tipos de pactos que são feitos, tá? Então a gente precisa prestar atenção, né? E a irmã está perguntando sobre a prostituição, entra também no ocultismo. Sim, porque aqui que é a prostituição, não é só aquela pessoa que está se vendendo lá. É o espírito da prostituição. Então é a troca de parceiros demais. Você pode estar com uma pessoa, além de estar sexualmente, porque é um pacto de sangue, eu posso estar com alguém que você não sabe qual é, o que ele mexe. E essa transferência, eu não transfiro só partes, porque a gente fala muito na área sexual, então eu não transfiro só material orgânico, eu transfiro também questão da alma, que fica enlaçada ao outro, então eu me torno uma só carne também. Mas também espiritualmente os demônios vêm e faz aquela troca bonita. Você gostaria? Então, não faça. Se fez, Jesus. perdão. E como cortar isso, já que é um laço? Né? Já é uma outra história, é uma outra pregação. Né? É Mas muita coisa, é muito material, né? Porque se a é gente muita fosse coisa. aqui É. a noite inteira, Ah, sempre tem sim. muito assunto, Sim. muita dúvida que as É pessoas às vezes verdade. acham, não sabem que é ocultismo, mas é que tem coisas ocultas, escondidas, Sim, né, por trás de práticas, essas práticas sim, sim, esotéricas e a acupuntura, né, que muitas sim, pessoas fazem também, não sabem que tem um comprometimento. sim. E, enfim, é muita É, coisa, mas a muita gente coisa. pode falar e eu também posso falar para vocês, se vocês desejarem, sei lá, eu quero me limpar disso, puxa, lembrei de tanta coisa agora, mas tem outras coisas que eu queria perguntar. Ou fazer um curso a respeito, ou um seminário na cura e libertação, que é uma coisa de final de semana, agora está tendo online, então é mais fácil. Mas independente disso, não é propaganda que eu estou falando porque Deus deseja te libertar. Né? E te tirar de qualquer enrosco, porque a gente às vezes é enroscado, às vezes a pessoa não consegue avançar, não se casa, ou não, tem situações amarradas por coisas lá para trás, que você nem imagina que aconteceu. Então a questão aí é trazer à tona, não para sofrimento, mas trazer à tona para arrependimento, para essa mudança, e para renúncias. Né? Então no final a gente manda todas o inimigo tem que sair, certo? Isso Em é nome de sério. Jesus. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu gosto muito de brincar e tudo, mas a gente sabe quanto é sério essa questão espiritual e quanto a gente precisa prestar atenção. Então, vem uma coisa nova. Que coisa nova é essa? Que é tão legal. Então, tenta saber, sabe? Se não souber e entrou naquilo, não vai se martirizar. Só não faça mais, né? Mas É isso o aí. inimigo, ele está jogando todas as cartas agora. E eu quero orar por você. Você que Amém. entendeu exatamente isso que a gente falou. Você, você entendeu que o Senhor ele quer trazer de melhor que tem em você para fora. Ele quer te curar lá na essência, lá no fundo, né? E às vezes nem sempre é demônio, irmãos. Às vezes é cura. Vocês vão ouvir amanhã. Tem questão de cura, é bênção. Venha, escutem. Sabe? Porque a gente precisa ser curado, a gente precisa ser transformado. E Deus está, oh glória a Jesus, Ele está, sabe, Ele aposta, desculpa a palavra, todas as fichas em ti, sabe? Ele quer que você saia desse marasmo,
que você saia dessas condições, de ficar para baixo, de achar que não pode mais. E Ele quer que você, então, vá listando. Vá listando. Vá listando. O que é que já aconteceu comigo? Senhor, eu não sei, mas não fica na neura. Só fala, Deus, o que é? O Senhor vai me fazer lembrar. Ele vai te trazer lembrança. Você vai entender que aquilo não foi bom. E você vai colocar diante de Deus, tá bom? Eu quero orar por você. Coloca aí seu coração, Amém. as coisas, as práticas que você se lembra agora. Isso é uma coisa bem detalhada que a gente faz, mas eu não quero deixar você sem orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa tocar profundamente esses meus queridos que estão aí. Amém. Até meu marido está aí, ô glória. Senhor, eu agradeço porque o Senhor é bom. O Senhor faz parte, Deus, da nossa vida. Nós queremos que o Senhor venha e nos Amém. convença, Senhor. Então, o Espírito Santo, o Senhor que é lindo, maravilhoso. Fala conosco, Pai. Fala o que está no teu coração. O que o Senhor quer da gente? O que o Senhor quer? Eu quero pedir perdão, Senhor. Pedir perdão porque eu não tenho obedecido. Porque eu não tenho, talvez, orado como convém. Porque talvez da minha boca saiam tantas palavras de engano. Porque talvez eu tenha facilidade de me envolver com aquilo que não pode. Porque é secreto, porque é misterioso, porque é oculto. Então nos tira do ocultismo, me tira desse ocultismo. Primeiro de mim mesmo. Segundo de tudo aquilo que está ao meu redor. E aquilo que eu não sei. Aquilo que não passou pela minha mente. Que nem veio por causa dos meus pecados. Venha e traga a luz. Senhor, não quero me arrepender. E me arrependo. Sim, Deus. Vai fazendo essa oração, irmão. Eu me arrependo pelos pecados ocultos. Aqueles que eu não sei, aqueles que eu sei, eu posso falar. Eu não posso generalizar tudo. Todos os meus pecados. Mas eu posso falar que eu me arrependo pelo pecado. Da feitiçaria, quando eu falei mal, quando eu manipulei, quando eu fui Jezabel. Como cristã, ou da feitiçaria, quando eu fui lá pagar para alguém fazer algo para acontecer algo ruim. Senhor, eu saio desses lugares espirituais, eu quebro as cadeias agora através do arrependimento e eu cancelo as palavras ditas sobre a minha vida, ou de autoimprecação, ou de alguém ter falado, seja um líder, seja uma mãe, um pai, qualquer pessoa, seja um amigo, seja uma autoridade ou não, que doeu meu coração, eu perdoo essas pessoas. Vai perdoando, irmão. Sim, O perdão nos desliga da dor, nos desliga para que o Senhor possa trabalhar com essa pessoa, porque senão eu vou ficar amarrada, eu não posso ser perdoado se eu não perdoo. Senhor, em nome de Jesus, que esse princípio do perdão esteja no coração dos teus filhos. Sim, Deus. Venha e sela agora. Sela, Senhor, com o teu selo, teu sangue. Amados, eu vejo o Senhor tirando são 2 laços. Eu vejo fitas coloridas que foram feitas. Eu não sei se você que está ouvindo fez ou se fizeram contra ti. Mas hoje nós cancelamos essas obras de feitiçaria sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus relacionamentos. E você vai romper, porque você não vai ficar mais amarrado. Embaixo destas palavras. Gente que sofreu muito porque foi muito menosprezado. Saiba que aquele que foi humilhado, o Senhor fez isso com Jesus também. Se aposse agora de que o Senhor, Ele te aceita, você não é rejeitado. E quebramos agora cada palavra e sentença maligna sobre estas pessoas. E toda enfermidade que veio de vínculo ocultista, do oculto mesmo, em nome de Jesus, seja agora sanado e curado. Pai, vem com o teu poder, manda teus anjos. Eu vejo cadeias quebrando, irmãos, cadeias quebrando. Até mesmo como se fosse cadeados. Eu não sei se você amarrou cadeado em algum lugar, mas até cadeado o Senhor está quebrando. O Senhor ouve o teu coração, Ele sabe do tempo do arrependimento. Ele sabe o quanto você deseja estar com Ele. E se você fala, puxa, nem consigo isso, não tenho desejo, eu estou frio. Senhor, quebra essa cadeia da frieza espiritual, emocional. Sim, e traga luz, traga para fora. E tudo que está morto, venha, e viva. Vem a luz agora.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigada pela pastora, pelo pastor querido, pastor Marcelo, né? Pastora Priscila. Amém. Senhor, em nome de Jesus, obrigada por essa igreja. Pai, não deixe faltar nada para eles. E que jamais Amém. seja falte temor, mas que haja muito temor de Deus. Muita direção do Espírito Santo. Sim, Deus. Ó Pai, nós temos sentido o quanto o Senhor quer nesses últimos dias quebrar as placas e dizer, avance igreja, sai das quatro paredes. Nós temos feito isso através também dessa plataforma. Senhor, nós te agradecemos. Obrigada Sim, por Deus. esse casal, obrigada por essa família, obrigada por tudo que o Senhor fez. Em nome, e fará, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que tempo maravilhoso, maravilhoso. A gente precisava continuar e assim, não vejo a hora de também de terminar essa fase, né, que nós estamos agora da pandemia, que a gente poder se encontrar pessoalmente. Sim, e você poder ministrar, né? Com liberdade, né? Mais isso, liberdade. Com liberdade lá na nossa igreja. E assim, tremendo, tremendo. Eu fico muito feliz, né, por você ter aceitado o nosso convite. Então, vocês que estão, né, participando aí, que estão online, sigam a nossa página Pleno Louvor e também a página da pastora Adriana. Amém? Amém. Vamos seguir. Amanhã a gente tem a live com a missionária Ana Ribeiro, que vai falar sobre quebrando as cadeias da alma. Então, que é um tema muito, muito Todos importante. Eles, né? Sim, é tudo importante. Essa semana realmente a gente fomos presenteados, né? Mesmo não podendo fazer o presencial, mas a gente está aqui no online, está todo mundo sendo abençoado. Então está sendo tremendo. Então amanhã a gente tem a missionária Ana Ribeiro. Na quinta-feira o apóstolo Sandro Valentim vai falar restaurando a identidade da igreja. E na sexta-feira o pastor Isaías Mendes restaurando os dons espirituais. Então, uma semana maravilhosa. Então, graças a Deus. Estou muito feliz. Obrigada, pastora Adriana. Foi um prazer te conhecer. Estou à disposição de vocês. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Que abençoe tua vida, teu ministério, tua família. Que o Senhor Deus esteja sempre acrescentando mais e sabedoria para estar trazendo, né, para nós, nos auxiliando, né, como igreja, como corpo de Cristo. Amém. Amém, querida. Deus abençoe. Tchau, Beijo tchau. para todo mundo, noite. Coraçãozinho. Beijo. Coraçãozinho. Tchau.